39. Quando a gente acha que já viu de tudo, acaba se surpreendendo. Olha esse caso que nós vamos falar agora. Na cidade de Acopiara, a Polícia Civil está investigando a vida de um idoso que já morreu. Como assim, essa cidade? Investigar a vida de quem já morreu? Bora lá. Tudo começou quando esse homem, que para o estado do Ceará não existe, procurou atendimento médico em um hospital do município. Estou falando de Acopiara, interior do estado. O tratamento era Covid. O cidadão havia testado positivo. O problema é que os atendentes do hospital não sabiam que esse homem que buscou ajuda possuía vários nomes. Vocês entenderam alguma coisa? Calma. Quem vai explicar esse fato, no mínimo curioso, é o repórter Alânio Pereira. Já vou dar boa noite. Alânio, que confusão é essa? A polícia está investigando a vida de um homem que já morreu, que tem vários nomes e que para o estado do Ceará não existe? É isso mesmo? É isso mesmo, Isis. Boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o nosso Cidade Alerta Ceará. Olha, Isis, um fato aí no mínimo curioso, né, que aconteceu na cidade de Acopiara, que fica aí a cerca de 350 quilômetros aqui da capital, cidade da região centro-sul do nosso estado. Agora, para que o nosso telespectador entenda, o homem de 73 anos, ele sentiu, né, apresentou aí sintomas gripais. Ele então procurou a unidade de saúde, o hospital da cidade de Acopiara e buscou atendimento médico. Lá foi diagnosticado com Covid-19, então, após receber toda a medicação, ele retornou para casa. Agora vejam só, nesse primeiro momento ele apresentou a identidade de Francisco de Assis Ferreira dos Santos. O documento foi emitido no estado de Goiás, né, com naturalidade da cidade de Cascavel aqui no estado. Dias depois, né, após passar por esse atendimento, ele teve uma piora no quadro de saúde e aí procurou novamente a unidade de saúde. Só que nessa segunda vez, Isis, ele apresentou uma outra identificação. Ele chegou à unidade dizendo que o nome dele era Raimundo Laurentino. Então os profissionais de saúde indagaram se ele já tinha procurado a unidade, né, já que realmente ele estava afirmando que não era a primeira vez que ele chegava lá nesse local, na unidade de saúde, lá no hospital. Então ele disse que realmente já tinha procurado a unidade de saúde, já tinha inclusive passado por um atendimento. Só que quando os profissionais foram procurar o prontuário, né, dele, viram que não constava nada com esse nome de Raimundo Laurentino. Foi então que gerou uma enorme dúvida, as pessoas ficaram, claro, aí desconfiadas, né, por conta dessa situação e resolveram acionar a polícia. Então a Polícia Civil foi até a unidade de saúde, conversou com o idoso e descobriu de fato que ele tinha duas identidades diferentes. Uma havia sido emitida no estado de Rondônia e a outra no estado de Goiás. O delegado titular lá da delegacia de Acopiara, ele repassou mais detalhes de como foi essa conversa com o idoso. Vamos acompanhar. Através de uma conversa de 5 minutos, ele se identificou como sendo as duas pessoas contidas nos documentos com identificações diversas. Com ele também foi recolhido 2 cartões de benefício previdenciário, um em nome de cada pessoa da identidade, 2 CPFs, 2 documentos de cadastro de pessoas físicas, um em cada nome também. Ocorre que no dia 14 da semana passada, esse senhor, em razão de sequelas da doença Covid-19, ele veio a falecer e nós solicitamos perícia papiloscópica para tentar identificá-lo, para verificar se ele tinha alguma identificação no banco de dados civil da PEFOS. Só que a perícia nos retornou inconclusiva. Ele não tem nenhuma identificação civil registrada aqui no estado do Ceará. Diante disso, nós achamos por bem solicitar apoio da mídia para que houvesse uma divulgação, né, das imagens do referido senhor, no intuito de que possamos encontrar algum parente deles que se prontifique a vir até Acopiara, explicar a real identificação desse senhor e receber o corpo que está no IML aguardando o sepultamento, né? A declaração de óbito, nesses casos, só pode ser emitida com a identificação correta do referido senhor e como consta
dois nomes diferentes, né, das identidades que foram apreendidas com ele, a polícia ficou impossibilitada, no caso, de emitir essa declaração de óbito. Alânio Pereira, então, se a família não reclamar o corpo, ele vai ter que ser enterrado como indigente, é isso? Exatamente, viu, Isis? Como nós vimos aí no relato do delegado, né, complementando as informações que eu havia passado, dias depois de passar por esse segundo atendimento, a qual ele foi ouvido, inclusive, pela Polícia Civil, o idoso, infelizmente, não resistiu, né, e as complicações da Covid. Ele faleceu no dia 14 agora de abril, do mês de abril. E aí, como ele tinha essas duas identidades, a Polícia Civil deu continuidade a todo o processo de investigação e descobriu, inclusive, viu, Isis, que ele tinha cartões de benefícios do INSS exatamente nesses dois estados a qual ele tinha aí essa documentação emitida, né? Tinha benefício, ele recebia benefício do INSS tanto do estado de Goiás como também do estado de Rondônia. A polícia, então, após a morte dele, solicitou, como o delegado bem disse, o laudo pericial, né? Mas aí a perícia forense descobriu que aqui no estado do Ceará nada constava em relação à identificação deste homem, né? O comum indigente, como a gente costuma dizer aqui no nosso linguajar. Então a polícia resolveu repassar o caso, né? Divulgar o caso na mídia, né? No caso, nós aqui da TV Cidade estamos trazendo essas informações exatamente para que, se alguém da família reconhecer esse homem, procure lá o Instituto Médico Legal, né, da cidade de Acopiara, porque o corpo dele permanece lá nesta unidade desde o dia 14, aguardando aí a liberação por parte de alguém que se identifique como familiar dele, e aí sim o corpo ele possa ser enterrado, sepultado, viu, Isis? Uma história realmente inusitada, né, que aconteceu aqui no interior do estado, como você bem disse anteriormente, quando a gente pensa que já viu de tudo, aí surge um caso desse. Agora, Alane, só para a gente encerrar a sua participação, isso aí caracteriza, se eu não estou enganado, estelionato, porque o cabo tem duas identidades, dois benefícios de estados diferentes. Rapaz, eu vou dizer, até morreu que esse homem aprontou, não deve ter sido pouca coisa não, né? Porque morreu que virou santo, né, minha gente? Mas caracteriza estelionato, né? Exatamente, viu, Isis? E agora é o grande dilema aí por parte da Polícia Civil descobrir se essas identidades teriam sido realmente emitidas por ele próprio ou se alguém teria agido para se beneficiar de alguma forma por conta aí desse benefício, né, que ele recebia do governo federal. As investigações da Polícia Civil prosseguem para realmente chegar à conclusão e trazer aí as respostas, né, para esse caso aí bastante inusitado. O delegado frisou, inclusive, que familiares não serão responsabilizados, mas a polícia vai seguir investigando para descobrir aí se teria alguém por trás dessa história aí, que é bastante curiosa, viu, Isis? Ok, Alânio Pereira, muito obrigada mais uma vez por sua participação, bom trabalho. Rapaz, e se o senhor não tivesse morrido, né, por complicações da Covid, ia ter que se explicar ainda mais para a polícia, porque duas identidades falsas. O rapaz não tem cadastro nenhum, registro nenhum aqui no Ceará, com dois benefícios. Brasil, vamos embora.